Olá, obrigado por estar conosco em mais uma edição do Conversa Franca, aqui na TV Princesa. Hoje nós vamos falar sobre educação. Para falar sobre isso, eu vou conversar com a diretora pedagógica do Colégio Batista aqui de Varginha, Diná de Souza Melo. Diná, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite aqui do Conversa Franca para a gente bater esse bate-papo aí, né? Ter esse bate-papo sobre educação aqui na cidade. Alegria nossa de poder participar de mais um programa da TV Princesa. É sempre um prazer poder colaborar com a nossa comunidade. Tem muitas mulheres que não gostam de falar sobre esse assunto, Diná, mas eu vou perguntar sobre a sua experiência e a gente vai falar um pouquinho sobre idade. Já tem quanto tempo que você já trabalha com educação aqui em Varginha? Olha, se eu for contar desde o início mesmo, quando eu comecei como professora de magistério, tenho 33 anos. De carreira na área de educação. Então, como diretora do Colégio Batista, eu estou há 26 anos, é uma experiência assim, muito rica, e eu não tenho vergonha, né, de falar, nesses 50 anos de vida, é muito bom poder participar assim, dessa área de educação, porque a gente vê tanta mudança, tantas transformações, e tem sido válido. E como que a educação surgiu na sua vida? Por que você decidiu ser professora? Na verdade, meu pai, ele sempre mexeu com escola. E o sonho dele era que os filhos dessem continuidade a esse trabalho. Então, quando, na verdade, eu terminei meu curso de ensino médio, meu desejo mesmo era fazer psicologia. E aí, para agradar meu pai, eu fui fazer magistério, mas me apaixonei. No primeiro estágio, quando eu vi aquelas crianças, né, a gente podendo transformar o conhecimento e eles aprendendo e transmitindo assim, esse carinho de reconhecimento daquilo que a gente ensinava, eu me apaixonei pela educação e fiquei. É bom ver as crianças que muitas vezes você educou ali, sendo profissionais hoje, que dá um exemplo aqui na cidade? Nossa, é muito assim, gratificante. Às vezes eu vou em um hospital para fazer algum acompanhamento na área de saúde, encontro médicos, encontro enfermeiros, encontro pessoas no fórum, juízes. Então a gente fica assim, feliz mesmo de ver quantas pessoas passaram pela escola e puderam, assim, de alguma forma, a gente colaborar, contribuir nessa história deles, né? E mais gostoso ainda é quando eles vêm, nos abraçam, agradecem, falam, poxa, Diná, foi muito bom ter passado ali aquele tempo, aprendi muita coisa. Então, é muito gratificante. E como que você analisa as transformações que a educação sofreu durante esses 33 anos? Olha, nós podemos assim olhar para trás e ver que muita coisa boa aconteceu, né? Se a gente for analisar, muitos ganhos, a educação hoje é vista assim de uma forma muito mais séria, mas ao mesmo tempo nós também percebemos que ficou muito pesado para a escola, porque a escola acabou tendo que assumir papéis que na verdade não eram dela, né? Não são dela. E acabou com essa nova situação que as famílias se encontram, de que a mãe tem que sair para trabalhar e acaba que o pai e a mãe estão fora de casa o dia todo. Então, a escola teve que assumir não só a transmissão do conhecimento, a questão da área cognitiva, mas também a formação dos valores, da ética, da própria educação mesmo do dia a dia para esses alunos, né, para essas crianças, para esses adolescentes. Você acha que isso tem sido prejudicial para a sociedade? Os pais deixarem um pouco os filhos, não terem tanto tempo para cuidar deles? Ah, com certeza, tem sido um prejuízo muito grande, até porque a questão de transferir, né, de terceirizar essa educação para babás, para avós, até mesmo para televisão, porque aí o que acontece? Muitas crianças ficam o dia todo, né, às vezes por conta da babá eletrônica, e infelizmente nós não temos tido assim, programas que tragam para essas crianças uma formação que valorize aquilo que é bom, né? Infelizmente nós temos tido assim, grandes prejuízos, mas a gente sabe também, reconhece que é a necessidade do momento. Infelizmente o que no passado era o pai, que era o provedor, que era aquele que trazia o sustento financeiro para casa, hoje, infelizmente, isso não é o suficiente. Então as demandas são outras, são maiores, e a necessidade da mãe apoiar o pai nesse sentido tem sido realmente algo que não tem como fugir, né? Em relação ao tempo, muita gente fala que não tem tempo e tudo, mas você acha que o tempo não deveria ser melhor aproveitado, ser um tempo de qualidade? Por exemplo, as 4 horas que o pai tem ali com o filho, deveria ser de mais diálogo, saber como que o filho está realmente. Você acha que não deveria ser utilizado esse tempo em benefício dessa relação?
como nós não temos como fugir dessa realidade, o ideal é esse. É isso que a gente tem trabalhado lá na escola com os nossos pais. Sempre quando nós promovemos encontros de família, palestras, nós temos levado aos pais essa reflexão de que agora, já que o tempo é menor, então esse tempo tem que ser bem aproveitado, com diálogos, com brincadeiras, com jogos. Infelizmente, os pais acabam, a maioria deles, chegam em casa, estão cansados, sem paciência, acabam indo para frente da televisão, ou até mesmo muitos estão voltados para a questão da internet e acabam perdendo mais tempo com a tecnologia do que com os filhos. Então, a gente vê às vezes as crianças comentando mesmo, até na escola, né? Ah, meu pai não tem tempo para mim, hoje eu não conversei com meu pai, eu só converso com meu pai no final de semana, ou com minha mãe. Então, se houvesse mesmo essa preocupação em aproveitar essas 4 horas de forma sábia, com certeza não se perderia tanto quanto tem perdido. A vereadora Hacibe esteve aqui no programa Momento da Saúde da semana passada e ela falou em relação a isso, que os problemas com as drogas estão ligados diretamente à família e esse cuidado que os pais não estão tendo com os filhos. Você tem esse ponto de vista também? Tenho, e a gente vê isso todos os dias lá na escola. Por exemplo, eu tenho um caso lá de uma menina que é uma menina assim tranquila, de família tranquila, e a gente começou a perceber ela cortando os seus pulsos, se cortando o braço. E aí nós fomos perguntar o que está acontecendo. Ela falou, minha mãe, meu pai não tem tempo para mim. Então acaba que eles buscam fugas, às vezes na droga, às vezes na questão até mesmo da problemas emocionais, psicológicos, às vezes a questão do relacionamento com os colegas, ficam mais introspectivos, mais tristes, né? E acabam que buscam em outras pessoas que não estão preparados para oferecer aquilo que um pai e uma mãe pode oferecer. Uhum. E outra pergunta que eu gostaria de fazer. O mundo contemporâneo hoje, ele é muito ilusório? Vou explicar um pouco melhor a minha pergunta. Em relação, por exemplo, às redes sociais. A gente tem aí as redes sociais que as pessoas só postam momentos felizes e tudo. A televisão também, que mostra muitas vezes uma coisa que não é no nosso dia a dia, né? Você tem essa percepção? Por isso que as pessoas muitas vezes hoje estão infelizes, porque elas veem aquilo na mídia, nessas redes sociais, e falam, nossa, mas eu não tenho, às vezes, o meu pai, ou não tenho essa qualidade de vida que essa outra pessoa tem. Isso não entristece muito? Acaba que a pessoa se sente assim, frustrada, porque é uma coisa tão distante dela e às vezes ela almeja tanto aquilo que acaba não percebendo que aquilo que ela tem é um motivo dela ser agradecida a Deus, né? Às vezes ela tem coisas em casa que ela não valoriza porque ela tem um padrão de ideal maior do que aquele que seria para ela. Eu percebo sim que existe essa situação de trazer para o adolescente, para o jovem, sempre aquela vontade de ter, e o que nós precisamos focar é no ser, né? Nós precisamos mais ser do que ter. Então, as redes sociais, eu penso que ela acaba que ela aproxima os distantes e distancia os próximos, né? Porque pai, mãe, irmão ali do lado, acabam que eles não conversam com eles e acabam querendo imitar aqueles que estão tão distantes, que estão tão fora da realidade deles. Muitas vezes os pais também utilizam de chantagens para os filhos. Faz isso para mim que eu vou te dar um presente. Isso é benéfico muitas vezes? Deixam às vezes, de contestar o menino, falar assim, você não pode fazer isso, ou não, eu te dou certa coisa para você não deixar de fazer isso. Isso é ruim? Eu penso que isso não é uma coisa ideal, né? Claro que se você perceber que é um filho que é obediente, um filho que está estudando, fazendo tudo direitinho, é um menino que é aplicado, merece uma recompensa, então você vai dar algo assim, meu filho, você tem sido um filho exemplar, que tem exercido suas funções com responsabilidade, então eu vejo que você merece, por exemplo, um tablet. Então eu vou te dar um tablet no final do ano pelo seu merecimento. Agora, fazer negociação e barganha, eu não creio que isso seja ideal. Até porque o adolescente, o jovem, vai crescer nessa linha de que ele só vai fazer para ganhar, só vou fazer para ganhar. Então, a questão do reconhecimento não é negativo, né? Mas não pode ser uma coisa que seja ligada a se você fizer, eu vou te dar. Sim. Ele tem que fazer porque é papel dele, é obrigação dele, é porque ele está fazendo isso para o futuro dele, né? Para ele ter uma chance melhor no mercado de trabalho. Em relação ao mercado de trabalho, essa competitividade, a gente vê casos aí de chineses, muitas vezes japoneses, que ficam ali dias e dias estudando direto para
serem aprovados das melhores universidades lá. Você acha que também a competitividade no mundo atual é prejudicial à saúde dessas crianças? A competitividade, ela existe em qualquer situação. A gente sempre vai estar em situações da nossa vida competindo, né? Se não é uma competição no trabalho, é na escola, é se você vai concorrer a um cargo. Só que isso não pode ser de uma forma assim, como que eu posso usar? Uma pressão, né? Porque eu acho que lá no caso do Japão a gente vê que é uma pressão tão grande. Portanto, tem o maior índice de suicídio lá de jovens e adolescentes, porque eles não conseguem chegar no nível que os pais esperam deles, eles se sentem tão frustrados que eles preferem perder a vida. Então, eu penso que tem que ser algo saudável, uma competição saudável, que não seja em cima de pressão, de coisas assim, que venham trazer essa tristeza e essa frustração para o jovem. Tá certo, Tina. A gente está terminando esse primeiro bloco, então a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre esses assuntos. Então a gente volta daqui a pouco com Conversa Franca, que está entrevistando hoje a diretora pedagógica do Colégio Batista aqui de Varginha, Diná de Souza Melo. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouquinho. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794. Estamos de volta com Conversa Franca. Hoje o tema é educação. Eu estou conversando com a diretora pedagógica do Colégio Batista aqui de Varginha, Diná de Souza Melo. Diná, a gente já falou muito dos desafios da educação hoje no Brasil. Vamos falar um pouquinho em relação à tecnologia e até que ponto, a gente já citou um pouco das redes sociais e tudo, mas como que os professores, como que as escolas estão se adaptando a esses novos tempos? Então, hoje nós percebemos assim que há uma questão muito grande em relação ao interesse dos alunos quando se fala em tecnologia. Os meninos sabem muito mais de tecnologia do que nós, né? Sim. Eu tenho um sobrinho de 4 aninhos que ele mexe melhor no meu celular do que eu. Então, a gente percebe assim que eles são muito mais antenados, pegam as coisas com muito mais facilidade e os professores, educadores não podem ficar indiferentes a isso, precisam adequar seu planejamento, as suas aulas, as suas didáticas, usando, né, utilizando essas ferramentas de forma eficaz. Então, as escolas hoje têm tido essa visão muito ampla. O Colégio Batista, em especial, nós temos uma parceria com o Sistema Coca de ensino que dá um suporte muito grande para nós. Inclusive, eles têm lá uma ferramenta que é o site do COC. Quando os alunos entram, eles têm as aulas explicadas online, os exercícios passo a passo para que os alunos possam em casa fazer as revisões, e isso tem sido algo assim muito positivo para a vida deles. Inclusive, no ano passado, nós adquirimos também uma sala 3D, onde os professores utilizam, aprofundam o conhecimento com aulas, né? E os meninos ficam encantados, porque as possibilidades hoje são muito grandes. Existe ali uma proposta também de um tablet por aluno. Essa a gente ainda não entrou por medo da maturidade dos meninos. Por quê?
vai ser difícil o professor controlar no que o menino está mexendo ali, né? Vocês conseguem controlar esses alunos hoje? Vou te dar um exemplo de celular. Muitos usam o celular durante as aulas, mandando WhatsApp, mexendo em Facebook. Como que vocês conseguem controlar isso? Olha, existe uma condição que a gente combina com eles, é uma regra, porque não tem como você proibir o menino de trazer celular. A lei proíbe de se usar dentro de sala de aula, dentro de igrejas, lugares, assim, teatro, né? Então, nós procuramos trabalhar com eles nesse sentido de responsabilidade. Mas sempre tem um ou outro que está ali, porque eles são muito rápidos, né, no teclado, às vezes por baixo da carteira. Então, quando o professor percebe, o professor dá um alerta, se o menino permanece, é retirado esse celular dele, só entregue na mão da família. Então, isso de vez em quando acontece. Vou te falar assim, durante a semana, alguns celulares vão para a diretoria. Mas é algo que não tem muito como se controlar. Então, a gente trabalha muito assim na conscientização da responsabilidade deles, sabendo que enquanto eles estão ali, eles estão perdendo o ensinamento, aquilo que ele está pagando, né? Está pagando para aprender, o professor está lhe dando a aula e ele está ali, às vezes, mexendo com uma outra coisa que não é próprio para o momento. Então, acho que é uma questão mais de educar para a responsabilidade mesmo. Muita gente diz também que a quantidade de livros que esses jovens estão lendo está cada vez menor. Você concorda com isso? Olha, na verdade, hoje eles leem as coisas assim, muito superficiais, né? Então, eles entram, por exemplo, as informações estão chegando muito grandes, mas muita informação ao mesmo tempo, mas coisas assim mais superficiais, eles não aprofundam em nada, né? Eles não aprofundam em nada. Infelizmente, é uma realidade. A gente percebe que a leitura tem sido cada vez mais escassa. As escolas têm tentado, assim, estimular através de projetos diferenciados. Por exemplo, lá no Colégio Batista, agora no segundo semestre, nós temos um projeto que chama Mostra Literária. Então, obrigatoriamente, eles vão ter que ler os livros, vão preparar oficinas, a gente faz um trabalho, assim, de expor o resultado desse trabalho para as famílias. O resultado desse trabalho é muito bonito. É uma coisa que a gente tem feito justamente para estimular a leitura. Mas a gente percebe que há uma dificuldade muito grande mesmo. E até porque eu vejo assim, eles não têm muito exemplo, né? Porque eles não veem os pais lendo, as mães lendo. Então, se aprende aquilo que você convive. Então, acho que é uma coisa que vem vindo já de algum tempo para cá e isso está crescendo cada vez mais. Por isso a gente fala muito com os pais. Leiam perto dos seus filhos, porque eles vão sentir vontade também de ler. Leiam jornais, leiam livros, leiam histórias para as crianças, porque é assim que a gente vai colocando neles o interesse pela leitura, né? Alguns educadores criticam muito algumas sagas, aí, alguns livros, por exemplo, Harry Potter, né? Que são livros grandes e muitos existem várias edições, né? Mas que os jovens gostam muito. Por que será isso? Eu acredito que eles gostam porque é aventura, aquela coisa mística, né? Que acaba que aguça muito a curiosidade deles. Mas são livros que a gente preocupa porque são perigosos, né? Às vezes alguns distorcem alguns valores e às vezes levam a alguns caminhos que são às vezes perigosos. Por isso os pais precisam ficar atentos mesmo àquilo que o filho está lendo, se possível até ler com eles para poder fazer aquela reflexão sobre aquilo que é válido, aquilo que não é. A Bíblia diz que de tudo que a gente vê, a gente tem que reter o que é bom, né? Sim. Então, saber orientar o filho a reter aquilo que é bom e que não é. Vamos falar sobre esses valores que você acabou de citar agora. Como que a mídia influencia? Você falou aí que essas crianças estão ficando cada vez mais de frente à televisão. Como que a mídia tem influenciado nisso e como que a escola tem conseguido? A gente brinca assim muitas vezes que são matérias engraçadinhas que a gente faz na TV, que canta pra gente o hino nacional. A maior parte das pessoas não sabe o hino do seu país. E tem uma corrente aí de educadores que quer que volte à época da moral e cívica, que não é da minha época, eu não peguei essa época, moral e cívica, mas que muita gente acha que é importante, né, essa didática, trazer realmente essas discussões éticas, morais. Como que é isso? Olha, eu vejo que o papel da escola é esse, né, de reforçar os valores da família, os valores éticos. E, infelizmente, nós não temos assim, tido bons modelos de liderança. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão crescendo sem um referencial. Então, a escola precisa perceber que ela precisa deixar um legado para esses meninos. E qual é esse legado? Realmente isso que você falou, né? O resgate. Lá no colégio nós temos toda semana um momento cívico.
E nas aulas de filosofia, nós trabalhamos, principalmente de sexto ao nono ano, de primeiro ao quinto, os valores comuns em todas as religiões. Nós não trabalhamos a religião batista, nós trabalhamos aquilo que se a pessoa desenvolver os valores do caráter, que é a veracidade, a lealdade, a responsabilidade, a justiça. Então, cada mês a gente trabalha um valor desse. Nós temos um projeto lá que nós chamamos O Caráter em Primeiro Lugar. E nós temos percebido que ao longo desses 7 anos que nós estamos desenvolvendo esse projeto, a disciplina da nossa escola mudou. Os meninos são mais educados, eles se posicionam melhor frente a algumas situações. Os próprios professores que trabalham em outras escolas da cidade comentam a diferença que percebem entre os alunos. Então eu vejo assim que a escola não pode perder esse foco mesmo, né, de saber que, apesar que a mídia, com as novelas, principalmente as novelas de hoje, que infelizmente não dá pra gente assistir, né? Os valores de família estão invertidos, eles querem incutir na mente das crianças, dos adolescentes, dos adultos, que o adultério é legal, que ter um monte de mulher é legal, que a família diferente é legal. E hoje a gente sabe que não está muito fácil, né? Uhum. Em relação a adiantar algumas etapas, por exemplo, tem jovens aí que já estão ficando grávidas com 13, 14 anos. Você acha que a sociedade hoje está muito adiantada, assim, esses meninos estão muito adiantados por conta desse acesso à informação que a gente não tinha antes, muitas vezes, em relação a sexo, em relação a drogas e essas coisas? Nós tivemos a semana retrasada, a última semana de aula, um projeto de bate-papo aberto sobre sexualidade. E a psicóloga e o capelão da escola ficaram assim, assustados com as perguntas das meninas e dos meninos. Coisas assim que na nossa época a gente nem sabia que existia. Uhum. E hoje é isso que você falou, está muito precoce. Tudo isso eu sinto e eu vejo que é reflexo daquilo que é jogado para eles na mídia, a própria forma de se vestir hoje, né, a gente percebe que é muito mais valorizando as partes da mulher. Então, tudo isso traz esse reflexo hoje nas famílias. Uhum. E como que você analisa em relação a alguns itens que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo? Você falou do caso de suicídio, de insatisfação e tal. Como que esses jovens têm lidado com, muitas vezes, ele não conseguir certos aspectos e ver que o colega conseguiu? Essa frustração, lidar com a frustração que acontece hoje no dia a dia. Lidar com frustração não é fácil, né? Lidar com frustração é muito difícil, porque vem aquele sentimento de decepção, de derrota, de eu sou pior que ele, eu sou infeliz, eu não sirvo para nada mesmo. Então, a escola ela precisa ficar atenta e a família também, porque os adolescentes e jovens dão sinais quando eles estão assim. Quais são esses sinais? Olha, uma tristeza, uma apatia muito grande, um desinteresse por tudo, né? Não querem participar de nada, estão sempre isolados no quarto, não convivem muito, no caso, em casa, né? Sim. Com a família. Se é na escola, eles ficam mais isolados também na hora do intervalo, não querem interagir com os outros colegas. A média começa a cair, então as notas ficam baixas, você vai conversar, o menino tem um olhar triste. Então, tudo isso são sinais que precisam ficar claros para a gente que alguma coisa o filho ou o aluno está pedindo socorro. E é hora, então, de entrar com amor, com cuidado, com orientação, às vezes até com acompanhamento psicológico. Lógico. Tem acontecido isso muito lá no Colégio Batista, em outros colégios que você tem? Acontece, de vez em quando a gente tem, chama a família, orienta, encaminha. Nós temos, desculpa, na escola, a doutora Luciene Rosa, que é a nossa psicóloga. E ela, então, faz aquela triagem, quando a gente percebe, algum professor percebe, já encaminha para ela conversa, se ela perceber que tem alguma coisa mais séria, mais preocupante, chama a família e faz o encaminhamento. A gente tem conseguido, assim, ajudar bastante famílias lá. Uhum. Infelizmente, a gente já está terminando aqui o Conversa Franca. Queria que você utilizasse esses últimos minutos que a gente vai ter de bate-papo aqui para realmente dar essas dicas para os pais, né? Para conseguirem agir melhor com seus filhos, ter uma convivência melhor. E o próprio nome do programa, uma conversa franca, né? Ter mais a abertura para discutir certos assuntos. Você acha que isso, com essa conversa, a sociedade vai ter um rumo melhor? Os pais vão saber lidar melhor com seus filhos? Olha, o que a gente precisa ter, assim, claro, né, essa relação de pai e filho, é a questão do afeto. Se o pai e a mãe demonstrar afeto para o filho, pode ter certeza que ele vai ser uma pessoa feliz.
Então, em todos os sentidos, demonstrar afeto. Outra coisa importante, limite. Não deixe de colocar limite. Porque agora com essa lei da palmada, né, que não pode mais bater no filho, eu fico indignada, porque a própria Bíblia ensina que é melhor você corrigir a criança enquanto ela está em formação, se precisar mesmo. A Bíblia fala que deve ser dado, né, até fala nem em palmada, fala em vara, que deve usar a vara. Por quê? Em amor, você criando com limite, você não vai precisar consertar um homem. E consertar um homem não é fácil. Então, ponha limite, dê tempo ao seu filho, mesmo que seja pequeno, mas em qualidade, promovendo diálogos, brincadeiras, jogos, um passeio, né, com os meninos, estimular a área masculina, porque a gente vê hoje que isso também precisa, referência paterna na vida dos meninos, jogar um futebol, soltar uma pipa, as meninas sair para tomar um sorvete, brincar mesmo, né, essa parte lúdica é muito importante. Então, eu penso assim, que a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida são os nossos filhos. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E o que nós temos feito com essa herança, né? Deus possa nos dar sabedoria para a gente poder conduzi-los no caminho certo, porque assim nós vamos ter uma sociedade melhor. E tudo depende da educação, né, Edna? Com certeza. A educação é a esperança que a gente tem de uma transformação nessa sociedade. Tá certo, Edna. Muito obrigado, então. Nós conversamos com a diretora pedagógica do Colégio Batista aqui de Varginha, Dinade Souza Melo. Nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Se você perdeu essa entrevista e quer vê-la novamente, acesse o nosso site www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco também pelos telefones 3690-2710 ou 3690-2711. Também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com o Francisco Pereira e o Jornal Cidade. A gente volta na semana que vem. Diná, muito obrigado então mais uma vez. Agradeço. Obrigada.